Bom dia, turma 601. Nós vamos hoje fazer, a revisão, correção das atividades complementares do primeiro bimestre. Nós vamos recordar através dessas atividades, ok? E fazendo a correção. Número 1. Responda as perguntas que se seguem. Letra A. O que é fábula? Fábula são narrativas contadas ou escritas com a finalidade de propor um ensinamento chamado moral. Então, são narrativas, ou seja, são histórias contadas, ou escritas com a finalidade de propor um ensinamento chamado moral, ou seja, fundo de moral, certo? Algum ensinamento para que nós aprendamos através da fábula. Então, fábulas são narrativas contadas ou escritas com a finalidade de propor um ensinamento, nos mostrar, um ensinamento chamado moral, para que nós absorvamos para a nossa vida, Geralmente, a fábula faz uma crítica, ao comportamento do ser humano, certo? E no final vem através de um provérbio, que é o fundo moral, mostrando para a gente o ensinamento que tentou ser passado durante a narrativa. Letra B. Qual é o objetivo da fábula? É apresentar um ensinamento a partir de uma crítica, a comportamentos humanos. Então, o objetivo da fábula é apresentar um ensinamento, mostrar para a gente, através da narrativa, um ensinamento, com crítica a comportamentos humanos. Letra C. Quem é o público-alvo de uma fábula? Bom, o público-alvo, gente, são as pessoas que gostam de ler fábulas, certo? Então, é o público em geral. Letra D. Quais são as suas características da fábula? Bom, possui personagens, tá? Esses personagens podem ser pessoas ou animais. Na maioria das vezes, são animais que recebem características humanas, O espaço e o tempo são imprecisos, indeterminados. Não vem dizendo, quando aconteceu a história, ou seja, em que tempo e onde, quando que foi. Não vem, é impreciso, certo? E agora a letra D. Então, vamos ver. Então, as características da fábula são: possui personagens, que são pessoas e animais, e espaço e tempo imprecisos. Letra E. Em relação ao enredo é a história contada em si, Possui um fundo moral, chamado de provérbios, Aquele fundo moral que aparece no finalzinho da fábula é chamado de provérbios. O que são provérbios? Provérbio é o quê? É uma frase curta que passa o quê? Um ensinamento para as pessoas. Então, vamos ver. Provérbio é uma frase curta de origem popular. Por que de origem popular? As pessoas, o povo cria, que possui um fundo de verdade, um ensinamento, uma lição. Número 2. Quem vivencia os fatos em uma narrativa e ajuda a construir a história é chamado de personagem. E lógico, o personagem é que dá vida à narrativa, à história, e seu desenvolvimento. Então eu pergunto, quais são os 3 tipos de personagens existentes? Então existe o personagem protagonista, é aquele que é o principal. Existe o personagem antagonista que vai contra, o principal, é chamado de vilão,
né? E existe o secundário, aquele que não tem muita importância, aparece rapidinho e não se fala muito dele, tá? Continuando, então, a resposta. Protagonistas, certo? O tipo de personagem. Na letra B, depois vem antagonistas, são os que lutam contra os protagonistas. E tem os secundários, que não têm muita importância e não se desenvolvem muito na história. Número 3. Complete. O narrador pode narrar em primeira pessoa. Sendo assim, ele é um narrador personagem, porque ele narrou em primeira pessoa, ele se colocou dentro da história, participativo, tá? Então, ele é personagem quando narra em primeira pessoa, falando dele. Letra B. O narrador pode narrar em terceira pessoa. Quando ele narra em terceira pessoa, ele já não fala dele, ele não se põe dentro da história, ele fala da história de outras pessoas. Então, quando ele narra em terceira pessoa, ele passa a ser um narrador observador, ok? Letra C. Conto popular são narrativas com poucos personagens, ok? Então, narrativas, conto popular, são narrativas, são histórias com poucas personagens, né? Com poucos personagens. Letra D. O conto popular, ele possui os seguintes gêneros. Dentro dele está inserido a ficção. O conto popular, ele possui ficção porque são histórias, o conto popular são histórias criadas, não existem, são inventadas. Então ele possui gênero de ficção. Possui também narração. Por quê? Porque o conto popular é desenvolvido através de uma história, então é uma narrativa. Então possui narração. E também possui outro tipo de gênero, descrição, porque descreve os personagens, descreve os lugares, certo? E por aí vai. Então, na letra D, os tipos de gêneros do conto popular são de ficção, de narração e de descrição. Ficção porque é criado, inventado, não é real. Narração porque possui uma história contada, uma narrativa. E descrição porque há descrição de personagens, de lugares, etc. Ok? Agora vamos ao número 4. Use ser para certo e para errado. Letra A. Letra A. O conto popular aborda superstições, crenças, costumes de um povo, tá certo? Certo, tá? Então, letra C. Agora vamos à letra B. Protagonista é o personagem vilão, tá errado, é de errado. O protagonista é o personagem principal, o vilão é antagonista. Então, essa B ficou errada. Na letra C, as fábulas pela tradição oral, né? Que foram, na época, no começo, as fábulas eram contadas oralmente, não eram escritas, né? Então, as fábulas pela tradição oral passadas de geração, as fábulas foram divulgadas pela tradição oral, era falado oralmente, né? E passadas de geração em geração. C de certo. E na letra D, foco narrativo é um ponto de vista utilizado pelo narrador para contar uma história. Correto. C de certo. Então as respostas foram C, E, C, C. 3 certas e 1 errada. Número 5. Fale sobre letra A. Características físicas. Bom,
As características físicas indicam indicam como os personagens são fisicamente, né? Então, para a gente falar sobre a cor dos olhos, sobre o seu tamanho, sobre a sua altura, se a pessoa possui um sorriso bonito, se a boca é vermelha, certo? São as características físicas. Então, as características físicas indicam como os personagens são fisicamente. E na letra B, fale sobre características psicológicas. As características psicológicas, elas expressam o caráter, né? O estado de espírito e o comportamento do personagem, certo? Então, características psicológicas expressam o caráter, né? Que vem de dentro da pessoa, né? O estado de espírito de como ela se encontra e o seu comportamento. Tudo isso ajuda, dentro de uma narração, a gente descobrir como são as características psicológicas do personagem, né? Através de suas atitudes. Aí temos características psicológicas, ok? Então aqui terminamos a nossa revisão e um beijo para vocês.